Olá, eu estou aqui de volta para falar um complemento sobre a nossa aula 3 do módulo 3 sobre análise fundamentalista. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente acha as informações que eu comentei todas lá na apresentação. Aqui eu estou num site que chama Fundamentos. O link dele eu deixei na aula, ok? Então vocês conseguem ver como que vocês chegam até aqui, é fundamentos.com.br. Nesse site vocês vão ter todo o acesso, ele é um site aberto, então tem todo o acesso de indicadores fundamentalistas dentro do site, tá? Vou dar um exemplo aqui, vou pegar Vale 3, eu faço a busca pela ação ou pelo código da empresa, tá? Aqui eu mostrei o código da empresa e aqui ele já abre todas as informações da empresa. Aqui na página inicial tem o código, o tipo, o setor que ela é, mineração e o subsetor, a cotação que ela está sendo negociada. Aqui ele também dá, para ter uma ideia, qual que é o mínimo entre das 52 semanas, das últimas 52 semanas, e o máximo, isso aqui dá uma ideia de volatilidade, quanto que essa ação variou, né, o preço dessa ação variou. Então, aqui também tem, né, ideia sobre oscilação do preço, então, no dia, quanto que ela subiu, né, teve uma subida forte ali, no último dia, um mês, os últimos 30 dias, o ano, né, e o histórico anual aqui. E aqui, todos aqueles indicadores fundamentalistas, todos que eu apresentei, né, com certeza tem aqui ainda tem mais alguns que não são ali, aqui tem usando os dados do último balanço patrimonial e o último demonstrativo de resultados. Então, aqui a gente consegue ver. Caso você tenha esquecido, ele dá ali a definição, ó. Você deixa o mouse em cima e consegue ver, ó, P sobre L, preço da ação dividido pelo lucro por ação. É o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação através do recebimento do lucro gerado pela empresa, considerando se os lucros permaneçam constantes. Então, aqui ele dá a definição também, caso você esqueça. Lembrando que quando a gente olha para indicadores fundamentalistas, é importante a gente ter uma comparação com empresas do mesmo setor ou pelo menos o histórico, né? Então aqui ele olha, ó, ele dá já, tem ali uma ideia de histórico ali, ó, últimos 12 meses, qual que é a receita líquida, e nos últimos 3 meses. Claro que aqui o período é diferente, tá, pessoal? Tomem cuidado, não vai comparar os últimos 12 meses com os últimos 3 meses, que você vai perder ali a noção. E não tem. Aqui, quando a gente olha, ó, tem outras informações, tá? Você vai ali em gráficos, balanço patrimonial, você tem ali ideia, ó, do ativo, da dívida líquida, né? A gente viu que já foi bem mais alta e caiu bastante, agora aumentou aqui, isso a gente já está falando do primeiro ali, trimestre de 2020. Patrimônio líquido, né? A gente vê assim uma certa sazonalidade. Também tem os gráficos, e aí também a gente já vai ter a ideia de histórico, tá? Que a gente tem desde 2011. Aqui tem margens, o EBIT, a gente vê uma melhora aqui, tá? Do resultado. Resultado financeiro em 1000, a gente vê que aqui é bastante negativo sempre. Lucro líquido, aqui é bastante negativo e aumentou, né? Vocês podem ver que ali a perto de 2011, o que tem agora de negativo é bem maior. Tá? Então aqui a gente também tem ideia de todos os gráficos, tanto no balanço patrimonial quanto para demonstrativo de resultados. Mesma coisa, fluxo de caixa, a gente também vai ter o histórico ali, então a gente consegue comparar o EBITDA, ó, aumentando, né? A parte em verde é a depreciação e amortização, mas mantém ali a proporção dos outros anos.
Então, aqui a gente tem a ideia da saúde financeira da empresa, tá? E aqui os indicadores fundamentalistas. Lembra que eu falei que é importante ter o histórico? Aqui a gente vê o histórico. Retorno sobre capital investido, retorno sobre patrimônio líquido, em algum momento ficou negativo aqui, e aí virou positivo, mas aqui a gente já voltou a estar negativo. Não tem de todos, mas tem de uma boa parte. E aqui a gente tem o balanço em Excel. Se você clicar aqui, eu já baixei essa planilha, tá? Para vocês verem. Aqui a gente consegue olhar para todos os itens dos ativos. E aqui a gente tem os dados trimestrais, sempre do mais recente para o mais antigo. Beleza? Se você olhar aqui, ó, lembra que a gente falou de caixa, ó, caixa equivalente de caixa? A gente consegue perceber, né, que a gente está com bastante caixa aqui, principalmente comparado com os outros trimestres. Vale sempre lembrar, tá, pessoal, que algumas empresas têm algumas coisas que são sazonais. Então é importante se a gente está olhando para o balanço do primeiro TRI de 2020, comparar com o balanço do primeiro TRI de 2019. Caso tenha sazonalidade, você não está comparando banana com pera, tá bom? Aqui tem todos os dados sobre o balanço patrimonial, lembra? Passivo, ativo, patrimônio líquido. E também demonstrativo de resultados, que é lucro ou prejuízo, tá? Que a gente na última linha já tem lucro ou prejuízo. Aqui tem todos os outros dados. Claro que esse balanço, esse demonstrativo de resultados são mais enxutos, mas é uma boa comparação. O site é bom, as informações são confiáveis, então pode utilizar como referência. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que outro lugar que a gente pode encontrar muita informação é no site de relação com investidores da própria empresa. E aí, como eu acho esse site? Se você jogar aqui, por exemplo, Lojas Renner RI, a gente já entra aqui ó, no site de relação com investidores da própria Renner. E aí aqui a gente tem ó, central de resultados, balanços anuais, o press release, que são os resumos, digamos assim, o que a empresa tem interesse de mostrar, a gente consegue achar aqui, tá? E aqui a gente tem todas as planilhas. Vou abrir o press release para vocês verem a cara dele. Isso a gente vai ter para todas as empresas, tá? Depois eu entro em outro site de relação com investidores para vocês verem. Aqui é o resultado do primeiro TRI. Aí aqui tem uma história, né? Qual é a mensagem? O press release, ele é bem mais fácil de ler e entender as informações, tá? E ele traz de uma forma resumida todas as informações que a gente precisa. Aqui, lembra que a gente falou que sustentabilidade era uma das coisas que a gente se interessava quando fazia análise fundamentalista? As empresas sabem disso, que isso é importante, então muitas já aparecem, ó, responsabilidade social e o que eles estão fazendo em relação a isso. Fala sobre os próximos passos da empresa, quais foram os destaques do período. Isso aqui é legal ver, porque ele já traz na forma de comparação. Tá vendo? A gente está olhando já o primeiro trimestre de 2019 e comparando com o primeiro trimestre de 2020. A gente vê lá uma variação negativa, né, da receita líquida, uma variação negativa do lucro. Claro que aqui a gente tem que lembrar, tá, pessoal, que a gente está no momento de crise, não necessariamente porque ela teve uma variação negativa, isso é muito ruim para a empresa, tá? Então, aqui no press release, ele vai dar todas as informações de forma resumida, mas também você encontra as informações abertas, né? As informações com detalhes, ali em balanço anual, que ele vai dar do ano, ele não vai dar o semestral. Em planilhas e fundamentos, ele baixa lá a planilha com todos os dados da empresa, mas aqui você acha tudo relacionado aos balanços da empresa,
ok? Uma vez que a gente está falando de empresas de capital aberto, isso é obrigação. Lembra que a gente viu lá na aula de governança corporativa? As empresas divulgam, né, os balanços de forma padronizada, porque isso é uma exigência, tá bom? Da CVM. Vou entrar aqui, por exemplo, em outra, né? Lojas Americanas, por exemplo, relação com investidores. Aí aqui já aparece o RI. Resultados, a gente já começa, aqui ele já dá até no próprio site algumas coisas. Todos os fatos relevantes também, isso é legal falar, se você tem uma ação, sabe algum fato relevante, alguma coisa que tem que ser divulgada na imprensa, você encontra também no site Relação com Investidores, tá? Aqui em cima a gente vai encontrar os resultados. Aqui o consolidado. O site em si, ele não é padronizado, cada um vai ter a sua cara ali, tá? Aqui também é o press release, ó, com a informação. Os press releases também não são consolidados, não são iguais, né, de todos, eles mostram a informação que a empresa gostaria de mostrar e chamar atenção. Ok? Aqui a gente vê também as informações, é uma forma bem reduzida e bem mais fácil de entender, mas aqui a gente também consegue encontrar as informações ali, tá? O webcast, toda vez que é divulgado o resultado, as empresas também vão na imprensa e hoje muito mais em formato de podcast, webcast, para falar sobre os resultados, para comentar os resultados, tá bom? Todas elas fazem. Então, aqui o site Relação com Investidores é sempre assim, a gente consegue ver o que a empresa está divulgando e todos os números dela. O site da Fundamentos é bem mais fácil de olhar e comparar, né? Deixa eu uma ideia do que está acontecendo em cada uma das empresas.